A minha pergunta tinha sido o que você deseja com o seu ensino de filosofia. E você fala, quero tornar uma coisa... Por que que tem que ser elitizado, né? Agora, eu tenho uma dificuldade com essa questão, com essa crítica que se faz à filosofia ser algo elitizado. Porque o conhecimento por si só, ele não é para todo mundo. Assim, não é todo mundo que vai se aprofundar, que vai estudar, que vai querer saber e tal. Então, apesar de Aristóteles falar que todo mundo tende ao saber, né? Todo mundo quer conhecer, mas não é todo mundo que vai atrás. Você, por exemplo, assim, com esse pouco tempo que a gente está conversando aqui, o que eu percebo? Você é um nerdzinho. É isso que você é. Por isso que você virou quem você virou e seus amigos não viraram nada. Porque você é um nerdzinho, você tem vocação para isso aí. Desde pequeno, você olha, você vê, você observa, você ficou pensando... E se fosse eu dando aula ali? Enquanto os moleques queriam fugir da escola, você estava pensando... E se você estivesse no lugar do cara, do professor? Então, assim, é um barato que já estava em você. Eu acredito muito nisso. Em vocação. Então, você é um cara vocacionado. Você gosta de estudar, você vai atrás, você se aprofunda. Então, leu Nietzsche, não entendeu nada. Pô, por que eu não entendi nada? O cara podia ter largado na metade. Pô, não tô entendendo nada dessa porcaria. Vou ler o gibi do Tio Patinhas. Certo? Então, quer dizer, o fato de você persistir já é um diferencial. Então, quer dizer, não vai ter no Brasil, sei lá, 1000 pessoas iguais a você. Entendeu? Então, assim, é um negócio que está em você. Traduzir isso e ter a pretensão de que isso chegue a um número considerável de pessoas, assim, é uma pretensão que eu, por exemplo, que sou professor de filosofia, já não tenho mais. Eu já fui para a docência já sabendo disso. Já foi niilista. Eu já fui sabendo que, assim... Nem todo mundo tá dá interessado. trabalho. Estudar dá trabalho pra caramba. Né? E mais, filosofia é, entre aspas, elitista pela própria natureza do conhecimento. De fato. Entendeu? Quem por tinha isso acesso eram uns poucos gregos, né? Não por isso, mas porque... Não só porque poucos gregos tinham acesso, mas porque poucos gregos se interessavam por aquilo. Então, assim, não é um negócio que estava lá disponível para todo mundo, e aí aquele meia dúzia de pré-socrático pegou e falou, não, vem aqui, tira esse pessoal para lá. Não, os caras que se interessaram foram atrás. Acho que sempre foi assim. Quem se interessa vai atrás. E pouca gente se interessa e vai atrás. Então, se é elitista, é pela própria natureza da formação do pensamento. Né? Então, quer dizer, a elite intelectual, ela é elite por quê? Porque é aquele grupo pequeno de pessoas que vai além do senso comum, além daquilo que as pessoas sabem do dia a dia. Então, é isso. Mas o que vale ultrapassar esse senso comum? Tipo assim, é que a minha pretensão... Eu entendo que filosofia não é tão atrativo quanto um jogo de futebol. Nunca é uma coisa meio complicada de se dizer, né? Nunca diga nunca. Mas assim, porra, quando que um professor de filosofia vai lotar um estádio de futebol como um clássico Corinthians e São Paulo? A gente tem que ser realista. Uhum. Mas a grande questão eu acho que a filosofia, ela, pela dificuldade que ela tem hoje de se comunicar, de se acessar, por exemplo, isso vai partir de diversas estruturas da sociedade. Na escola que eu estudei não tinha uma república, não tinha uma ética unicômago, não tinha nada para os alunos entrar. Tipo assim, não tinha nada convidativo, não tinha nada disponível para quem, porventura, se interessasse. É nessa questão que eu bato em cima. Tá, mas como é que você chegou? Onde você chegou? Então, aí vem os acasos do destino, né? Que aí eu ganhei de presente... Não é um acaso. Você só ganhou de presente porque o seu amigo percebeu que você gostava. Se ele não percebesse, se você ficasse só... não sei o quê. Se você fosse o cara da zoeira igual os outros eram, você também não teria ganhado o livro. Você não, ganhou mas porque a o gente cara tava falou, na zoeira tudo esse moleque conjunto. é interessado, hein? Vou dar um livro pra ele. É isso. Então, foi um diferencial. Hoje eu escrevo um livro pra todo mundo que quiser ler também. Tipo assim, foi um gesto pra eu retribuir. Eu ganhei esse livro, pô, vou fazer um livro também pra que todo mundo possa ter essa abertura. Porque assim, eu acho que
por mais que sejam poucos, eu concordo com o que você falou, são poucos que vão se interessar a vir numa carreira da filosofia ou a se questionar, porra, por que eu sigo um status quo? Porra, por que eu acredito no que eu acredito? Poucas vão ser as pessoas, inclusive, que terão um salto da fé. São muito poucas pessoas que vão ter essa experiência, mas pensando que existem pessoas, como foi a minha realidade, que não sabiam por onde começar e queriam. É por esse princípio que eu começo. Pô, tem gente que quer. E começar não é uma coisa fácil. Por que a gente não faz um caminho que seja mais fácil começar, pra aí sim ficando mais difícil? Porque, pô, querendo ou não, eu posso ter um vídeo falando... Eu tenho um vídeo que é engraçadíssimo, que é explicando Hegel tomando no cu. Eu explico a teoria, a dialética hegeliana tomando no cu. Porra, um moleque pode assistir aquilo e, porra, entendeu, bacana, entendi. Mas eu quero estudar Hegel. Mano, uma hora ou outra você vai ter que encarar a fenomenologia do espírito. Você vai ter que encarar um rigor acadêmico, você vai ter que encarar um rigor hermético. A grande questão é que eu vejo que essa escada de evolução, essa escada de aprofundamento para o humano conseguir chegar para ler a fenomenologia do espírito, ela é muito desigual. Quem consegue ler a fenomenologia do espírito de cara assim, ou o maluco é a própria reencarnação do Hegel, ou o maluco ele é muito brilhante. Então, assim, eu acho que nivelar lá por cima só da genialidade não condiz nem com a nossa realidade. Porque a gente já não tem um hábito de leitura na nossa sociedade, a gente não tem livros espalhados, livros de filosofia espalhados por todas as classes sociais que a gente tem. Então, assim, pô, ter uma primeira escada, um primeiro degrau que todo mundo consiga falar, eu consigo entender isso. Eu consigo assimilar, eu consigo ler, absorver e entender se eu quero ou não continuar estudando isso. Essa é a minha pretensão, digamos assim. Eu quero dar uma base. Tanto que eu falo assim, cara, meu conteúdo não é pra quem tá no doutorado. O que eu vou ensinar pra quem tá no doutorado? É mais fácil a pessoa do doutorado me dar aula do que eu dar aula pra pessoa do doutorado. Mas, porra, eu olho de reflexo toda a molecada que eu explicava aquelas coisas, tipo assim, de Revolução Russa, de, sei lá, Montesquieu, que eu explicava Descartes no ensino médio. A molecada, caralho, que da hora, mano. Porra, se o professor tivesse explicado assim, eu não teria prestado atenção. Então, assim, alguns feedbacks, tudo bem que isso pode partir de uma experiência particular, né? Não tô falando por todos os professores, nem toda a experiência pedagógica do Brasil. Mas o que eu tive de experiência que o tato com a matéria foi diferente. E foi isso que aconteceu comigo lá atrás na história. Eu tive um tato diferente com essa matéria, então, porra, que da hora, mano. Eu não sabia que isso era assim. Entende? Então, eu acho que se a gente pensar de uma forma com que esse tato seja mais humanista, que esse tato seja mais cultural, que valorize a cultura de quem está aprendendo, aí sim a gente consegue entrar numa de evoluir esse conhecimento. Primeiro vamos dar uma estrutura pra galera. Porra, você consegue estudar filosofia partindo desse princípio. Assistindo esse vídeo, lendo esse livro, fazendo esse curso, fazendo isso aqui. Mano, isso aqui é a base, é estrutural. Agora, se você vai querer ler a crítica da razão pura de cara, é o seu desafio. Aí você vai evoluindo, aí você vai procurando um artigo científico, aí você vai vendo isso, aquilo outro, você vai lendo um livro comentado, você vai lendo um livro de introdução ao pensamento do Marx, ao pensamento do Platão, você vai lendo algumas coisas. Então, assim, eu acho de extrema importância ter pelo menos essa base, eu começo por aqui. Porque diferente, por exemplo, da história, que a gente sabe por onde a história começa. Pô, a história começa lá na pré-história, a gente tem os dinossauros, e depois tem o surgimento das espécies que darão origem à espécie do Homo sapiens, Homo sapiens sapiens. E a gente tem toda a trajetória da humanidade, a gente tem uma timeline que a gente segue. A gente sabe por onde começar, a gente sabe por onde faz pra estudar aquilo. Mas porra, filosofia também, pô. Se o cara entrar lá, início da filosofia, ele vai ver lá. então, Sim, esses passos eu acho que eles existem para todo tipo de disciplina. Só que aí é o seguinte, eu acho que tem eu acho que o principal problema nesse sentido que você está falando do acesso, por exemplo, eu acho que o principal problema que a gente tem em relação ao acesso não é um problema por exemplo, de uma introdução à filosofia ser difícil.
Porque se você pega pega um livro do Giovanni Reale, é facinho de ler. O problema é linguístico. Sim. Então, eu acho que tem um problema que é pré-filosófico, que é propedêutico, que é anterior à filosofia. Concordo. Então, por exemplo, você gosta de literatura? Ah, eu sou um pouco mais... Eu gosto, tipo, a partir do século XX, vamos dizer assim. O que eu pego de literatura... Como assim? Eu pego literatura muito pouco. Eu pego a Náusea, eu pego Entre Quatro Paredes, eu pego O Estrangeiro, eu pego um recorte assim. Eu, de fato, não me aprofundo como, sei lá... Alguma coisa ou outra ali, a Luz de Azevedo, né? Machado de Assis, uma coisa ou outra, mas literatura eu não sou aprofundado. Não, Leio mais light novel. Porque é o seguinte, se você pega... O Platão fala isso. Então, quer dizer, ó... Primeiro, você entrava na escola do Platão, você só estaria pronto, você só seria considerado alguém que entendeu filosofia depois dos 40 anos. Então, você ficar 40 anos lá dentro estudando. E o passo inicial é a literatura. Ele falava, tem que contar os mitos para as crianças, ensina e tal. Então, por quê? Porque precisa primeiro formar a imaginação, porque sem imaginação você não consegue produzir conhecimento. O Aristóteles vai falar isso lá no Da Alma. Então, assim, não tem como. Então, o que eu vejo hoje, por exemplo? Eu vejo um país de pessoas que são iletradas. Concordo. Iletradas no sentido literário do termo. As pessoas não leem. Então, hoje, quem consegue ler o Dom Casmurro? Quem consegue ler o Curtiço? Entendeu? Então, Não, assim, isso eu concordo 100%. E aí, o cara, ele vai... Claro que ele pode depois pegar o Nietzsche e ler o Nietzsche, tudo bem. Mas ele vai acontecer o que aconteceu com você. Mano, não tô entendendo nada. Se ele tivesse... porque o problema que você teve era mais linguístico do que filosófico. Uma falta de repertório. É fatal. De fato. O problema que a gente tem hoje... É falta de Não repertório. é um problema não é um problema filosófico. É um problema linguístico. Então, a gente perdeu o contato com a nossa língua. Né? A gente só fala gíria, a gente só escreve no Instagram, nas redes sociais, com frase, como é que fala? Com... Cortando abreviado. Só e emoji. Tal. Então, é só emoji, só áudio hoje. As pessoas já nem escrevem mais, só áudio e tal. Então, assim, cada vez mais nós estamos a passos largos nos tornando uma nação de iletrados. As pessoas não conseguem ler o Lima Barreto, que é um dos maiores gênios. Assim, uma coisa... Entendeu? Vai sair um artigo meu amanhã que o título é Machado de Assis para salvar o Brasil. Me manda. Mando. Porque, assim, o problema é esse. Antes de tudo. Então, eu vejo pelos meus alunos.